Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 23º domingo do tempo comum. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7. O salmo responsorial é o salmo 14. Como segunda leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E o evangelho é o evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Estamos iniciando o mês da Bíblia. Nós costumamos, no mês da Bíblia, intronizar solenemente a palavra de Deus e colocar um altar ali no presbitério para que durante todo o mês de setembro se evidencie de maneira mais clara a palavra de Deus. De maneira muito interior, nós precisamos também intronizar a palavra de Deus nos nossos corações e que ela ali permaneça, não somente no mês da Bíblia, mas durante toda a nossa vida, colocando ela em um lugar de destaque, que é o nosso coração. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para a nossa caminhada de fé. Por isso, indo nas origens, precisamos olhar de maneira muito clara o que precisamos fazer para nos encontrarmos com essa palavra eterna do Pai, que é Jesus Cristo. Na origem, nós encontramos o pecado de Adão e Eva. Quando os nossos primeiros pais pecaram, nós nascemos espiritualmente repletos de deficiências. Por causa do pecado original introduzido pela queda dos nossos primeiros pais. Somos cegos para a vida espiritual, somos surdos para a vida espiritual, somos mudos, somos coxos, não conseguimos falar de Deus, não conseguimos anunciar o Evangelho. Por isso precisamos de um processo para que possamos ser renovados, e nessa renovação que se dá no batismo, nós voltemos à plena visão. Nós voltemos a falar de Deus, escutarmos a voz de Deus e olhar com um olhar espiritual as maravilhas que Deus faz em nossas vidas e criou para que nós pudéssemos vê-las e encantarmos-nos com as belezas de Deus. Mas como se dá este processo? Podemos dizer que se dá em 3 fases. A primeira fase é domarmos os nossos instintos avivados por causa do pecado original. A segunda realidade é que nós precisamos treinar depois de domarmos este instinto e depois deixarmos que Jesus restaure as nossas vidas. Então podemos entender que são 3 verbos: domar, precisamos deixar que Jesus
faça esta obra em nossas vidas. Precisamos treinar a vida espiritual para o caminho da santidade. E terceiro, restaurar. E só Deus pode restaurar as nossas vidas quando nos abrimos para a pessoa de Jesus Cristo. Começando pelo primeiro verbo, domar, a leitura diz para que nós criemos ânimo, porque diante das dificuldades de nós domarmos os nossos instintos carnais, nós muitas vezes somos tentados ao desânimo. Domingo passado, Jesus elencou várias realidades que precisamos domar, que saem de dentro do nosso coração. E também temos que viver essa experiência quando procuramos ajudar os irmãos e, no entanto, eles não conseguem domar os seus instintos e nós somos tentados a desanimar na nossa missão de ajudá-lo a sair da situação de vida, de pecado que estão vivendo. Mas é importante termos muito claro, o domar os nossos instintos não será com a nossa força, mas com a graça de Deus. Por isso, o profeta Isaías, o grande anunciador da palavra de Deus, diz que o Senhor vem para nos salvar. Por isso, devemos nos apoiar somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se de fato queremos domar tudo aquilo que em nós é instinto de pecado, é instinto carnal, para que possamos viver a experiência de salvação. E depois de domarmos os nossos instintos, precisamos treinar para trilharmos uma vida de santidade. O próprio Jesus vai dizer, quando alguém limpa a sua casa, se ele não cuidar, virá sete espíritos do mal pior do que já tinha. Então nós precisamos o quê? Treinar para vencermos todas as seduções e ataques dos inimigos. Como treinar? A melhor maneira de treinarmos para chegarmos à santidade é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E aí, o apóstolo São Tiago, na segunda leitura, fala para que nós não façamos distinção de pessoas. A distinção de pessoas mostra uma autossuficiência muito grande, porque somos tentados a achar que nós somos melhores do que os outros ou preferimos uma do que a outra, porque essa que tem mais condições, como diz São Tiago, na segunda leitura, tem algo para nos oferecer. Como nós precisamos aprender de Jesus Cristo, que devemos ir ao encontro da pessoa sem nada querer de troca, querendo somente ajudá-la a trilhar o caminho que a levará à salvação. Por isso, nesse treinamento, a primeira realidade que temos que viver é não fazer
nenhuma distinção de pessoas. Mas na nossa caminhada, como eu dizia, o ser humano nasceu com a mancha do pecado original. Nós muitas vezes iremos ofender as pessoas e seremos também ofendidos. Nesta realidade de treinarmos, é necessário aprendermos a dar o perdão. Diante desta realidade, entendamos, quando nós não conseguimos perdoar, nós somos orgulhosos, e o orgulho está elencado naquele grupo de situações que está nos nossos corações, que Jesus disse no Evangelho do domingo passado. Dar o perdão é uma realidade de quem supera o seu orgulho e concede o irmão a graça de reconciliar-se e iniciar uma vida nova. E não podemos deixar também de colocar para o nosso treinamento na busca da perfeição a caridade. A caridade dada para quem peca, ou até mesmo aqueles que não são dos nossos grupos, nós aprendemos também colocá-los nas nossas vidas para que assim possamos cumprir aquilo que diz o apóstolo São Tiago na segunda leitura. Não dá para que sejamos pessoas que não façam distinção de pessoas, se não vivermos a caridade fraterna, a fraternidade com todos os irmãos. E depois de domarmos os nossos instintos, depois de treinarmos para a perfeição, nós estamos preparados para a restauração que Cristo quer fazer em nossas vidas. E de fato, Jesus veio para isso, restaurar todas as pessoas. Por isso que no Evangelho diz que Jesus passou por Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia eram cidades pagãs. Jesus também quer que o seu evangelho chegue ao coração dos pagãos. Depois vai dizer que ele caminhou pela Galileia, pelo mar da Galileia, e ali também estavam as pessoas que ele veio de maneira muito particular trazer a salvação. Os judeus, o seu povo, e hoje somos cada um de nós, que Jesus possa passar pela Galileia do nosso coração, onde é um mar muitas vezes revolto, e Jesus veio para acalmar este mar. E é necessário também entendermos que vai dizer o Evangelho que ele também passar pela Decápole. Decápole era um grupo de 10 cidades que simboliza para nós todas as pessoas do mundo. Então Jesus veio para evangelizar os pagãos, o seu povo e também aqueles que vivem em várias realidades de ateísmo, de religiões que são contra ou até mesmo não fizeram experiência do Deus verdadeiro, que estão espalhados na Decápole. E esse homem que algumas pessoas trouxeram para Jesus, que era
surdo e falava com dificuldade, esse homem é a pessoa de cada um de nós, do qual Jesus vai ao encontro no momento que nós nos aproximamos da sua presença. É claro que não temos forças para nos aproximarmos da presença de Jesus, mas aí entra os evangelizadores, os que praticam a caridade, aqueles que não fazem acepção de pessoas, onde eles veem uma pessoa sofrendo, eles levam até Jesus. E aí nós devemos nos incluir nessas pessoas, depois de sermos domados, depois de sermos treinados, levemos pessoas surdas, mudas, cegas, coxas até Jesus, para que Jesus possa curá-las. E de fato é isso que Jesus faz. Como eu dizia no começo, nós somos curados das nossas deficiências por causa do pecado original na hora que somos batizados. E o rito que Jesus faz com aquele homem é exatamente o rito do batismo, onde ele toca com saliva e diz no ouvido: Éfeta, abra-te, abra-te, para que possa falar de maneira clara, que possa ouvir de maneira clara, que possa enxergar de maneira clara, que possa de fato caminhar de passos firmes para o caminho da salvação, se encontrando profundamente com a pessoa de Jesus Cristo, que veio exatamente para restaurar as nossas vidas e nos direcionar para a salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.